Eu acho que o governador de Minas Gerais cometeu dois grandes pecados. Primeiro, pelo preconceito que ele exibe claramente em sua fala. A pretexto de estar valorizando a sua região, o que é legítimo, é normal, é democrático, não há nenhum problema nisso, embora se possa discordar, valorizar o que sempre foi valorizado, defender mais compensações ao Sul e Sudeste, mais do que já tem historicamente, defender mais unidade política, mais do que já tem. Então, assim, é um contrassenso do ponto de vista da leitura política. Mas até isso é válido. O problema é que não dá para admitir é quando ele descamba para o preconceito. Preconceito em palavras, quando ele tenta caracterizar Sul e Sudeste como o motor do país e o Nordeste como, abre aspas, com as palavras dele, a vaquinha que produz pouco. Então sim, é um preconceito inadmissível e um erro histórico, porque desconsidera todo o processo de formação do país. O Nordeste brasileiro teve grande contribuição ainda no Brasil província, com as usinas de açúcar, com produção de algodão, enfim, tínhamos capitanias muito prósperas. O problema é que a concentração de poder na região Sul e Sudeste foi desequilibrando essa participação até chegarmos onde chegamos nesse instante, que é um Nordeste que, de fato, não tem, nesse instante, a mesma capacidade de produção de Sul e Sudeste, e, ao mesmo tempo, tem mais gente passando fome, tem mais dificuldades econômicas, exatamente porque, historicamente, o poder nacional sempre esteve concentrado ali entre Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, ele erra duplamente. Erra na leitura política e erra no preconceito. E acho que os governadores que reagem certo. O que eu temo e pondero, Edson Santos, é que esse discurso separatista, eu temo que ele de alguma forma, ele seduza os dois lados dessa história. Porque, assim, também é muito estimulada essa história, ainda resquícios da eleição de 2022, de que o Nordeste foi decisivo para a eleição de Lula. O Nordeste é quem fez Lula ser eleito. Então, isso tem aí também um combustível, um conteúdo de revanche política. Só que esquece, Romeu Zema, que a própria Minas Gerais deu a vitória a Lula lá no segundo turno, um estado que tem uma participação muito forte no contingente eleitoral do país. Mas a gente não pode alimentar esse separatismo, nem eles lá. Nós não podemos aceitar essa postura de mineiros, de paulistas, de gaúchos, seja lá quem for, e nem também devemos estimular um Nordeste separado do Brasil. A grande característica do Brasil, o grande mérito, talvez, do Brasil em 500 e poucos anos, Peterson, foi ter a capacidade de um país de tantas diversidades regionais, culturais, né, de raça, de cultura, de geografia. Nós tivemos sempre a capacidade da união nacional, de preservar um território unificado. É o que nos faz ser um grande país em que pese todas as nossas dificuldades. Nós já temos muita gente para dividir e para levantar muros. Nós precisamos estimular que apareçam as pessoas que unam e que construam pontes para esse Brasil ser um só. Não tem Nordeste contra Sul, não tem Sul contra Nordeste. É exatamente a união das características dos potenciais de cada uma dessas regiões que fazem o Brasil ser o que é, um grande país. Egão, só para a gente terminar aqui, parece muito com a história de sertão, litoral, sertão, essa divisão que se faz hoje, me permita fazer isso, você que é um sertanejo, mas tem muito isso, essa diferença, não de todos, é óbvio, mas as pessoas que olham, é do sertão, é aquele lá do sertão, será que é assim, as coisas têm que vir mais para Campinas, João Pessoa, eu estou colocando isso porque eu vejo pessoas isso, então a gente vivencia muito, quando a gente está lá em São Paulo, é nordestino, é Bolsa Família, vocês precisam do Auxílio Brasil, ou do Bolsa Família, como o próprio governador disse. É um complexo que existe, né? Um coitadismo que às vezes é estimulado para que a gente pareça seres mais heróicos do que outros, porque sofremos mais e tal. Acho que a gente tem que usar isso na defesa das melhorias, não se colocar num patamar apenas de vítima e tal. Isso se reproduz, você tem razão, Peterson, em relação a essa distribuição de olhares
entre as regiões mais privilegiadas do país, aliás, da Paraíba, historicamente, e a Paraíba mais profunda, digamos assim. Quando você vai entrando, tem essa Paraíba mais profunda, que é do sertão para frente, por uma questão. E tudo reflete muito a posição geográfica de poder, Peterson. Preste atenção que sempre as regiões que vão ser mais assistidas, ou mais observadas, ou mais cuidadas, terminam sendo sempre as que estão mais próximas do poder central. No caso, aqui é exercido na capital do estado, em João Pessoa. Então ficou tudo muito concentrado ali, aqui na capital João Pessoa, Campina Grande. Você percebe que quando houve o desmembramento, por exemplo, da Universidade Federal da Paraíba, o desmembramento não foi para a Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal do Sertão, por exemplo, que é uma região muito grande. O desmembramento foi para a Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e os demais campos ficaram como Universidade Federal de Campina Grande. Então, assim, ao meu ver, isso não é nenhum desrespeito, muito pelo contrário, mas é uma análise, uma opinião. Eu não vejo muito sentido você estar em Cajazeiras estudando na Universidade Federal da cidade de Campina Grande. Qual é o sentido disso? O correto seria estar na Universidade Federal do Sertão, e Campina Grande, com a sua importância, com a sua relevância, com o seu conhecimento, com a sua bagagem, teria sim, na sua própria região, a Universidade Federal de Campina Grande. Eu acho que isso ainda está em tempo. Nós não podemos desembainhar essa espada, né? Estou só dizendo no exemplo de como a postura política, a manifestação política, o senso de identidade, de pertencimento, ele é muito capaz de ir definindo a distribuição desses recursos, né, dessas riquezas. E chegou a hora do Sertão, Cariri, Brejo, aos poucos terem outra postura. Eu sempre defendi a interiorização do interior, né? O desenvolvimento do interior. Não basta ter um olhar apenas para concentrar onde já tem. Não adianta falar em distribuição regional de recursos, né? Desenvolvimento regional, só olhando para as cidades que já tem muito. Então, inclusive eu incluo aí, não adianta falar nisso só olhando para Monteiro, que é a principal cidade do Cariri, só para Catolé do Rocha, Pombal, Cajazeiras, Souza, Itaporanga. É preciso chegar ao entorno dessas cidades. Só há equilíbrio, só há um estado forte quando todas essas regiões forem alcançadas por oportunidades de desenvolvimento. Acho que isso está mudando aos poucos e a gente precisa continuar lutando para que não seja uma exceção, mas seja o correto, o certo, uma praxe, que essas regiões possam também ser alcançadas por desenvolvimento e por oportunidades, Peterson.